Graça e paz, a série Teologia do Meu Quarto. Nesse caso, a gente está estudando Apocalipse. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do livro. Será um vídeo um pouco mais rápido, eu espero. Antes de mais nada, eu preciso colocar os direitos autorais, como sempre, não fazendo plágio, de onde eu estou tirando meus estudos. É um livro clássico, ele está em inglês, do Dr. Bill, junto com Campbell. É um livro clássico sobre Apocalipse. Eu tenho tirado dele quase 99,9% dos meus estudos. Existem outros livros a qual eu li sobre Apocalipse já no passado, cursos também, mas em geral eu tenho usado bastante ele agora para estrutura. É mais fácil seguir uma linha de pensamento. Eu gosto bastante da visão dele e da interpretação que ele dá do texto, juntamente com o grego. Ele possui um livro muito mais extenso. Esse daqui é a versão curta, são uns 560 páginas. A versão mais extensa do livro dele tem mais de mil não sei quantas páginas, que realmente entra no grego e hebraico. Eu queria, mas custa 80 euros. É... Então a gente vai falar um pouco sobre estrutura. Depois desse vídeo eu tenho intenção de continuar daí já entrando nos capítulos. A introdução é bem grande porque precisamos situar o texto. Semana passada. Ontem, anteontem, a gente falou um pouco sobre simbologia. E a gente falou sobre a questão de que a gente precisa parar de interpretar a luz do que está acontecendo hoje, os símbolos que estavam ali no texto. E a gente vai expandir um pouco sobre isso. Primeiramente, a gente precisa entender que para entender o Novo Testamento, eu já falei isso, eu continuo a repetir, a gente precisa ter um entendimento do Antigo Testamento. Isso desde a carta de Hebreus até Mateus e assim por diante. As allusions, as referências ao Antigo Testamento é bem comum, e Jesus mesmo fala isso quando ele está com os discípulos a caminho de Emaús, e ele fala para eles: o que está escrito sobre mim está na lei, nos profetas e na poesia. Porque tudo que está a respeito de Cristo já está escrito no Antigo Testamento. O Novo Testamento, então, é um esclarecimento ou uma descrição já do cumprimento das promessas feitas desde a antiguidade. E não vai ser diferente com o Apocalipse de João. Só porque existe uma coisa muito complicada que eu vejo que acontece na interpretação e na hermenêutica e aplicação dos textos. Hoje em dia, pela igreja, principalmente a igreja no Brasil e assim por diante, não é só no Brasil. Mas a tendência é pegar tanto o livro de Apocalipse quanto qualquer livro e tentar discernir primeiro o que ela significa para nós. Quando nem os primeiros atores da Bíblia fizeram isso, do Novo Testamento, eles olharam a interpretação que era já para as pessoas daquela época, eles mesmos eram judeus, e eles daí aplicaram e como diz, expandiram ou desenvolveram o pensamento do Antigo Testamento, mostrando o cumprimento no Novo. Para nós, a gente precisa ir nesse mesmo caminho. Quando nós estamos olhando o Apocalipse, não dá para olhar para o Apocalipse pensando em eu 2020. Nós precisamos entender primeiro o contexto dele, onde João estava olhando. João estava olhando, como a gente já falou, de todos os livros do Novo Testamento, tudo que está em referência ao Antigo Testamento, o Apocalipse tem e mais um pouco. E então a gente precisa dar primeiro essa olhada no Antigo Testamento, entender o que significava no Antigo Testamento. Por exemplo, as pragas do Egito, elas tinham um significado, que era julgamento. Então, as pragas do que ele está fazendo uma conexão, uma referência, usando o mesmo linguajar no Apocalipse, obviamente quer dizer o julgamento. Mas o que a igreja hoje faz? A gente pega as pragas, a gente tenta achar quem é a praga, tentamos fazer conexões com hoje, e aí a gente faz uma aplicação para hoje. E isso não é a interpretação correta do Apocalipse. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Apocalipse tem um contexto, e a gente precisa entender qual é esse contexto. Seguindo lá, a divisão do livro. Eu vou virar minha câmera... Não vou virar ela não, agora não. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura do livro, depois eu vou mostrar uma tabelinha que vai ficar interessante.
O livro, que nem eu falei, o livro ele contém uma série de visões. João tá falando de um monte de visões que ele teve. Essas visões ele tá relatando ela de forma cronológica, de acordo com quando ele recebeu as visões. Mas, e isso é bem importante, só porque ele relata as suas visões de forma cronológica, de acordo com o que ele foi recebendo, não quer dizer que o cumprimento dessas visões se dê de uma forma cronológica. Até porque, se a gente olhar no capítulo 6, por exemplo, no capítulo 6, João está descrevendo o julgamento e o fim do mundo. Se é uma ordem cronológica, então ali já era para acabar tudo. Mas a gente vê então uma sucessão ou uma repetição das mesmas ideias de julgamento, ideias de glorificação, ideia de idolatria e etc. Só porque elas vão intensificando, elas vão ficando mais fortes. Se em João, se Apocalipse 1 é João que está adorando ali sozinho, prostrado com o rosto no chão, ele vai chegando nos próximos capítulos, incluindo a visão dos anjos, a visão dos anciões, a visão então dos mártires, e ele vai concluindo daí com milhares e milhares que não tinha nem como contar e culmina com o novo céu e nova terra. E a mesma coisa ele faz com as pragas. Então, se começa, um dos selos começa com um tipo de praga, ele vai intensificando e ele vai modificando, às vezes, o tipo, usando uma linguagem similar, mas para relatar a mesma ideia, o julgamento de Deus, que vai se intensificando e vai englobando de uma forma geral. Se as pragas do Egito foram ali o julgamento daquela nação específica, as pragas que nós conseguimos ver no Apocalipse de João, ela já vai começar a pegar um parâmetro ou um compasso global. Ela não fica centralizada em uma nação ou outra. O julgamento de Deus vai intensificando e ela vai ficando cada vez mais severa. Então a gente precisa entender que ali na questão, por exemplo, principalmente eu tô dando um exemplo, mas a gente vai ver mais das pragas ou do julgamento de Deus, ela é uma sucessão da mesma realidade, é uma descrição da mesma realidade, só porque ela está acontecendo de uma forma gradativa ou de uma forma repetida, às vezes, de uma mesma ideia, o julgamento. E quando a gente começa a entender isso, a gente vai parar de ficar procurando em cada um dos selos um acontecimento que está acontecimento atual para poder cumprir o que está ali em Apocalipse. E isso é muito importante. E eu acho que fazendo isso, a gente acaba colocando o propósito da carta em xeque, em pauta, e não tentando usar a carta para poder ficar falando daquilo que está acontecendo só daqui a algum tempo, só lá no futuro, sem colocá-la dentro do contexto da igreja que recebeu as cartas, as 7 igrejas, e o que ela significa para nós hoje. A estrutura também do livro, ela é muito sobre promessa e cumprimento. Quando a gente vê as cartas, os primeiros capítulos, até ali o capítulo 4, existem bastante indicações bastante referências que Jesus fala, ou o Espírito fala às igrejas, se vocês fizerem isso, isso vai acontecer. E aí eu vou virar minha câmera para você poder ver uma tabelinha, a gente vai falar um pouco sobre ela. Aqui, agora eu pude editar o meu vídeo. Quando a gente vê, principalmente, isso aqui é só um exemplo, né, da igreja, desculpa, da carta de João, ele começa falando sobre dois contrastes, e como eu falei, a questão de promessa e cumprimento. E a promessa que promessa que começa aqui, ou cumprimento, João começa falando sobre a igreja imperfeita, que é a igreja atual, que ela está ainda na Terra. E ele fala do cumprimento dessa igreja no futuro. E geralmente ela está descrita entre os capítulos 21 e 22. Então ele fala, por exemplo, que na igreja atual existem falsos apóstolos, quando ele está descrevendo uma das igrejas. E ele fala, então, dos apóstolos verdadeiros, e isso vai ser o cumprimento. O futuro da igreja perfeita não vai ter apóstolos falsos. Existem os judeus falsos.
E no futuro, aqui capítulo 21, vai ter os tribos da verdadeira Israel. E ele continua aqui com a mesma ideia. Alguns na igreja estão mortos espiritualmente, mas na igreja do futuro todos estarão vivos. E João faz a mesma coisa com o promessa do novo céus e nova terra, a promessa para os cristãos que perseverarem até o fim. Então, o que João está querendo aqui também, ele fala que aqueles que perseverarem, principalmente quando ele está falando com as igrejas, eles vão poder comer da árvore da vida. E aí ele já dá o cumprimento da promessa. A árvore da vida dá fruto no céu para os crentes. Eles serão os pilares do templo. Aí ele relata o cumprimento aqui no capítulo 21. Eles farão parte da Jerusalém Celestial. De novo, capítulo 21 descreve, eles terão o nome de seu Deus. Capítulo 22 fala que eles têm já o nome de Deus na sua fronte. É importante a gente observar essas descrições para a gente entender a estrutura da carta. A estrutura da carta, ela é de vitória, como eu falei, ela é uma promessa, ela está descrevendo para os cristãos de que se eles perseverarem no meio dessas lutas, no meio dessa perseguição e sofrimento e se manterem fiel, eles vão poder ver o cumprimento. E é interessante que no final aqui diz escreve isso, porque o amém está falando para escrever e Jesus está falando que isso vai se cumprir. E eu acho que essa carta, pelo menos para mim, quando eu estou lendo ela, é uma carta que me dá muita esperança, é uma carta linda. E ela tira todo aquele misticismo de, ai, gente, que medo do dragão ou da mulher endemoniada, tal. Porque ele traz a realidade de que aqueles que obedecem a Deus e aqueles que seguem a Cristo, eles vão ver o cumprimento dessas promessas. E ele já mostra no livro isso. Então, a estrutura do livro, quando a gente começa a pensar nisso, de que ele está escrevendo para uma igreja, ele tem 7 igrejas, ele tem algo em mente, ele está fazendo uma repetição da mesma ideia de julgamento das nações só e de glória a Deus, só intensificando, como a gente falou da última vez, há uma luta entre o bem e o mal, e essa luta vai se intensificando, mas ela tudo culmina com a glória e a vitória de Cristo. Quando a gente tem isso em mente, a gente já desmistifica muitas coisas que a gente ouve por aí, a gente vê por aí a respeito do livro de Apocalipse. Espero que isso tenha te abençoado e que a gente continue daqui a pouco já com os próximos capítulos.